E aí, pessoal, se você acompanha a Universidade da Química, deve ter visto que alguns dias atrás eu gravei um vídeo comentando 3 questões do Enem. 2 delas pediram para que eu comentasse, que eu falasse a minha opinião, mas uma questão, especificamente a questão 113 do Caderno Rosa, eu questionei o gabarito do Enem. No vídeo eu estou falando que o gabarito do Enem está errado. Só que na verdade, pessoal, foi um equívoco meu. Quem está errado nessa história sou eu. O gabarito do Enem está correto. E, enfim, essencialmente era isso que eu queria falar nesse vídeo. Só que se você me permitir, deixa eu explicar para vocês como foi o meu raciocínio e voltar então e mostrar como de fato o gabarito estava correto, tá ok? Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer muito os vários comentários nesse vídeo. Foram esses comentários que me ajudaram a olhar essa questão de uma outra forma. E, enfim, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Vamos relembrar lá a questão. E depois que eu comentar essa questão, vou comentar de novo a questão de substituição nucleofílica. Tá? Tem um detalhe ali que eu gostaria de acrescentar. Mas vamos lá. A questão 113 mostrava a pilha de Bagdá. A pilha de Bagdá nada mais é do que uma barra de ferro, nós chamamos aqui essa barra central de ferro. Temos um cilindro de cobre, eles não estão em contato. E aqui dentro nós tínhamos ácido, né? Porque foi indicado vestígio de ácido. E a pergunta é: na suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo ou como catodo? O gabarito oficial indicava o tubo de cobre e eu falei que não era o tubo de cobre, não podia ser o tubo de cobre porque nós não tínhamos cobre 2+. Então, cobre metálico não passaria pelo processo de redução. Só que, assim, como vocês comentaram aqui, não há necessidade de ter cobre 2+. Eu li em algum lugar que tentaram refazer essa pilha e refizeram a pilha colocando uma solução de cobre 2+. Mas também refizeram essa pilha com uma solução simplesmente ácida. E aí, né? Por que não pode ser o cobre? Qual foi o meu raciocínio? Bom, a primeira coisa que vocês comentaram aqui que me chamaram a atenção foi que o eletrodo se refere ao local físico onde a reação ocorre, não a reação em si. Então, o que seria o catodo? O catodo seria o local físico onde a reação de redução ocorreria. Eu questionei esse comentário dizendo que o catodo ele poderia ser tanto o local físico quanto a reação em si. E por que eu falei isso? Deixa eu ler para vocês um trecho desse livro aqui, do Físico-Química, 6ª edição do Levine. Especificamente, eu estou falando da página 386. Mais ou menos no meio da página, ele diz assim: até este ponto, viemos utilizando a palavra eletrodo para indicar o pedaço de metal que é mergulhado em uma solução em uma meia célula. No entanto, frequentemente o termo eletrodo é empregado para se referir a uma meia célula que consiste em metal mais solução. Então, assim, nós podemos nos referir também à reação como sendo o eletrodo, só que é necessário a barra de metal ou então o local físico onde a reação ocorre. Então, notem, quando nós falamos eletrodo, não precisamos falar exatamente ou apenas a barra metálica, ou então o pedaço de grafite ou pedaço de platina. Eu posso me referir ao eletrodo como sendo aquele local mais a reação, mas eu preciso do local físico, eu preciso daquela barra. O meu equívoco foi eu separar isso. Eu achar que eu poderia chamar de catodo a barra e também a reação. Não, eu posso considerar a reação, mas a reação junto com a barra metálica ou com um pedaço de grafite. Então, meu primeiro erro foi a partir daí. Então, mesmo não tendo cobre 2+, a reação não era essencialmente a reação do cobre 2+. A reação seria do H+, e esse H+, poderia ser convertido em H2 no tubo de cobre. Nesse caso, nós teríamos então a pilha funcionando. Só que assim, pessoal, se você tem a barra de ferro dentro de uma solução ácida, esse ácido vai corroer a barra de ferro. Nós teremos uma reação direta e o ferro ele vai ser convertido em ferro 2 ou ferro 3 e o H+ vai ser convertido em H2. Para que o tubo de cobre haja de fato como um catodo, tem que ter uma junção entre a barra de ferro e o tubo de cobre. Seria necessário, por exemplo, nós termos um fio condutor que guiasse os elétrons do ferro, no caso aqui do anodo de ferro, para o catodo de cobre. Com isso, o que iria acontecer? O ferro que iria para a solução iria deixar seus elétrons aqui, esses elétrons iriam percorrer todo esse circuito externo, o tubo de cobre então teria esse excesso de elétrons, vamos dizer assim,
Então o H+ iria migrar até o tubo de cobre, ia coletar esses elétrons e iria formar H2. Então nós precisaríamos aqui de uma conexão entre o ferro e o cobre, só que eles estão isolados. Lembra lá da pilha de Daniel? Bom, no caso da pilha de Daniel, pilha de Daniel, aqui nós temos uma barra de zinco e aqui nós temos uma barra de cobre. Nesse caso, o eletrodo especificamente, ele reage, ele faz parte da própria reação. Só que assim, o cobre ele só pode atuar como catodo se os elétrons chegarem até ele. E como que os elétrons chegam até ele? Se nós juntarmos um lado com o outro, precisamos aqui de um fio condutor. Sem isso, a pilha não funciona. No que diz respeito a considerar a reação como fazendo parte do eletrodo, nós temos aqui o exemplo do eletrodo de platina. Aliás, eletrodo de platina não, do EPH, eletrodo padrão de hidrogênio. O que é o eletrodo padrão de hidrogênio? Ele é caracterizado pela reação. Nós temos, por exemplo, H+, 2H+, mais 2 elétrons, formando H2. Nesse caso aqui é a reação ao contrário, mas enfim. Quem de fato reage, quem faz com que isso aqui seja um eletrodo, é a reação do hidrogênio. Então a reação é importante. Só que na prática o eletrodo mesmo é o eletrodo de platina, que age como eletrodo inerte, com o hidrogênio associado a ele, como deixaram aqui nos comentários. Então eu preciso levar em conta sim a parte física. Ou se eu tiver, por exemplo, o eletrodo inerte de grafite, ele não participa da reação, mas se ali estiver ocorrendo a reação de redução, ele vai agir como catodo. Só que, mais uma vez, aqui, para que a pilha funcione, nós precisamos de um circuito externo. Nós precisamos ligar os elétrons, nesse caso aqui, do EPH, para que ele chegue até a barra de cobre. E na pilha de Bagdá, nós não temos esse circuito externo, simplesmente as placas estão isoladas. Então, de fato, esse cilindro ele não atuaria como catodo, porque não chegaria elétrons até ele. Só que o fato de nós não termos ali um circuito externo não significa que essa pilha não funcione. Por exemplo, o Lucas fez seus comentários aqui e me ajudou bastante a tentar entender esse processo. Ele citou o exemplo da pilha de limão. Ora, para que a pilha de limão funcione, é necessário que tenha um fio condutor levando os elétrons de um eletrodo ao outro eletrodo. Se eu simplesmente corto isso daqui, a pilha não funciona. Eu preciso desse circuito externo. Só que sem o circuito externo, eu posso dizer que isso aqui não é uma pilha de limão? Não. Simplesmente eu tenho a pilha, só que ela ainda não está funcionando. Eu ainda não tenho, por exemplo, os eletrodos agindo, vamos dizer assim. Mas uma vez que eu ligo uma ponta a outra, tem um circuito externo, tem alguma coisa ligada, ele passa a atuar como uma pilha, o sistema passa a atuar como uma pilha, e aqui nós temos a placa de cobre agindo como catodo sim. O H+ do ácido, por exemplo, vai ter a placa de cobre e ali ocorre a reação de redução. Um outro exemplo, se eu pego uma pilha como essa, uma pilha que eu tinha aqui em casa, aqui nós temos dois eletrodos, nós representamos pelo polo positivo e o polo negativo. Temos vários reagentes aqui. A pilha dessa forma aqui, ela não está reagindo, ela não está funcionando. Mas isso não significa que não seja uma pilha. De fato, ela vai agir como uma pilha, ou seja, a reação de oxirredução vai ocorrer e vamos ter de fato uma placa ou uma região onde a reação de redução vai ocorrer, ou seja, um catodo. Uma outra região onde a reação de oxidação vai ocorrer, ou seja, o anodo, apenas se eu ligar os dois polos. Eu posso fazer isso colocando um aparelho, por exemplo. Só que, mesmo não ligando, mesmo sem ter um condutor que ligue um polo ao outro, isso daqui potencialmente ainda é uma pilha. A mesma coisa vale para a pilha de Bagdá. Vamos voltar aqui. Eu não tenho esse circuito externo, é como se fosse uma pilha fora do aparelho. Mas já que ela atuaria como uma pilha, é o que diz aqui o problema, na suposta pilha. Não sei se chegar a usar de fato como uma pilha, mas se a gente conecta alguma coisa entre esse polo e outro, existe a reação ocorrendo. E de fato, nós temos aqui esse cilindro atuando como catodo, porque a reação do H+ vai ocorrer em sua superfície. Assim como eu posso chamar o eletrodo inerte de platina no EPH de eletrodo, não tem problema nisso. Então, de fato, é justo falar que esse cilindro é sim o catodo. Eu não analisei a questão da forma correta, eu errei, foi um equívoco meu. Eu gostaria de pedir sinceras desculpas a vocês, não que eu esteja isento de erro, pelo contrário, eu posso errar, tenho várias aulas minhas aqui onde tem alguns cálculos que eu acabo errando, ou falo uma coisa
quando na verdade estou pensando outra. Só que dessa vez eu gravei um vídeo questionando o gabarito do Enem. Então assim, eu posso errar, isso é uma coisa. Outra coisa é eu gravar um vídeo, e algumas pessoas assistiram esse vídeo, onde eu estou questionando o gabarito do Enem. Então pessoal, por favor, me desculpe, eu errei, me equivoquei. Eu gostaria de agradecer a todos que comentaram aqui, me ajudaram a ver isso por um outro ângulo, em especial o comentário do Lucas falando da pilha de limão. Outras pessoas comentaram também da pilha de limão, ele não foi o único, mas foi o primeiro que eu respondi, por isso ficou gravado aqui na minha mente. Tá bom, pessoal? Então, eu errei na minha avaliação. Eu vou deixar esse vídeo aqui como indicado lá no vídeo, onde eu questiono o gabarito do Enem, para ver se o pessoal dá uma olhada, enfim, vou indicar de alguma forma que aquela minha análise está errada. Não vou excluir o vídeo porque eu fiz ali discussão da questão envolvendo a substituição nucleofílica e a questão envolvendo isomeria cis e trans. Que por falar nisso, deixa eu fazer mais um comentário aqui a respeito da questão de substituição nucleofílica. Bom, isso aqui vai mais para os alunos que já são alunos de graduação ou professores, porque eu acredito que o mecanismo não seja estudado no ensino médio. Na verdade, não é estudado, né? Talvez se você fez um preparatório para o IME, para o ITA, você provavelmente viu, mas não faz parte do conteúdo no ensino médio. Relembrando a questão, nós temos aqui o anidrido acético, nós temos a hidroxilamina. Essa reação pode ocorrer de duas formas, sendo que esse primeiro caminho aqui é o mais favorecido. Aí ele pergunta qual dessas substâncias seria menos reativa, ou seja, a que seria mais difícil para promover essa reação. A análise que eu fiz lá no vídeo foi olhando, por exemplo, o efeito estérico. Como o nucleófilo tem que se aproximar do átomo de carbono, que é um ácido de Lewis, é necessário que ele esteja desimpedido. Então, quanto maior for o número de substituintes ao redor dele, mais difícil vai ser atingir esse átomo de carbono. Só que, pessoal, tem uma forma bem mais fácil de nós analisarmos o resultado dessa questão sem olhar o problema do impedimento estérico, ou confundir a questão do impedimento estérico com os grupos doadores de densidade eletrônica. Basta olhar que, para que essa reação ocorra, o nucleófilo tem que ter um átomo de hidrogênio ligado a ele. Como assim? Vamos pensar no mecanismo. O mecanismo não é estudado no ensino médio, só que muitas pessoas acompanham aqui no canal, a maioria delas, inclusive, ou é professor ou aluno de graduação. Então vamos lá, vamos pegar aqui, por exemplo, a hidroxilamina mesmo. Vamos pegar HONH2. Nós temos aqui o oxigênio, ele vai atacar esse átomo de carbono. Aqui nós temos o nucleófilo. Esse carbono aqui ele está atuando como eletrófilo, deficiente de elétrons, é um ácido de Lewis. Ao fazer isso, essa densidade eletrônica se concentra no oxigênio. Nós formamos aqui o chamado intermediário tetraédrico. Vamos colocar ele aqui. Aqui. Então, esse daqui é o primeiro processo, no processo de adição. Essa densidade eletrônica volta e agora nós temos a ruptura dessa ligação aqui. O oxigênio com carbono se separam. O resultado vai ser a formação do acetato. Nós temos aqui O-, e aqui nós vamos formar isso daqui. Então, dupla O, NH2, hidrogênio aqui, carga positiva. Eu esqueci de representar uma metila aqui. Esse átomo de carbono é tetraédrico. Bom, agora é uma questão de equilíbrio de carga, porque percebo, quando existir esse ataque, o oxigênio vai ficar com uma carga positiva sobre ele. Ele tem que voltar a ser neutro. Aqui simplesmente nós temos essa densidade eletrônica retirando o hidrogênio e aqui o par de elétrons fica no oxigênio. O resultado, nós vamos formar o ácido acético e o produto principal, o produto majoritário. Deixa eu desenhar ele aqui. Dupla O, NH2. Se nós olharmos as opções, nós temos aqui a primeira questão, a primeira molécula, aliás, tem hidrogênio, ok. A terceira tem hidrogênio, ok. A quinta tem hidrogênio. Só que se nós olharmos a molécula 2, nós não temos hidrogênio aqui no oxigênio, e nem a molécula 4. Isso significa que não tem como esse ataque ser pelo oxigênio, porque ao chegar nesse ponto aqui, nós vamos ter oxigênio e aqui um grupo metila. E não vai ter como o oxigênio ficar neutro, entenderam? Então, obrigatoriamente, nós precisamos ter um átomo de hidrogênio ligado ao oxigênio. Só que entre a molécula 2 e a molécula 4, a molécula 2 poderia atacar pelo nitrogênio.
Ao atacar pelo nitrogênio, nós teríamos um mecanismo bem parecido, simplesmente o acetato poderia retirar o hidrogênio e ele voltava a ser neutro. Ok. Só que a molécula 4 não pode fazer isso nem com oxigênio, nem com nitrogênio. Então, simplesmente a reação não tem como avançar dessa forma utilizando a molécula 4. Então, essa daqui é uma outra forma de abordar essa questão. Sem olhar diretamente para o efeito indutivo ou para o efeito estérico, que nesse caso um contribui, outro dificulta e o efeito estérico, nesse caso, acaba vencendo, era só pensar no mecanismo da reação. Ah, mas o aluno de ensino médio não viu o mecanismo. De fato, provavelmente ele não viu. Só que eu não sei se chego a ensinar que esse tipo de reação não pode ocorrer com amina terciária ou com éter. Então seria muito mais uma questão de decoreba, se ele não sabe, obviamente, o mecanismo. Bom, pessoal, era isso então que eu queria falar com vocês. Mais uma vez, me desculpe pelo equívoco lá da questão anterior. E, em especial nessa última parte, se você for professor de ensino médio e trabalha, por exemplo, numa escola preparatória para o Enem ou para os vestibulares, deixa aqui nos comentários se você consegue trabalhar esse tópico com ele, se dá tempo, se você consegue chamar a atenção a essa restrição das aminas terciárias. Enfim, deixa aqui nos comentários. Se você for aluno, deixa aqui nos comentários se você chegou a ver isso no ensino médio. É óbvio, só faz muito sentido se você estudou numa escola preparatória para o Enem ou para os vestibulares. Se for, por exemplo, numa escola tradicional, dificilmente esse conteúdo é visto. Tá ok? Deixa aqui então nos comentários se acha que vale a pena. Curta o vídeo, compartilhe em suas redes sociais e principalmente se inscreva na Universidade da Química. Não custa nada, ajude a Universidade da Química a crescer.